falando das questões psicológicas, já que você trouxe, há um padrão psicológico, emocional comum às pessoas que sofrem com obesidade? Comum. O que é comum, aliás, né, é o sofrimento. O sofrimento é um pensamento comum nas pessoas que sofrem de obesidade e algo que entra muito mais aí na tua área, na psicologia, que mesmo que exista a negação, isso também é um sofrimento, porque é aquela coisa de você nem querer olhar pelo que você está passando. Estou aqui comendo de forma excessiva, não gosto do meu corpo, não dá nada não, estou comendo aqui. O que muitas pessoas veem, né, como usam o termo romantização, né, da obesidade nas redes sociais. Bom, a gente não ia entrar nessa temática aqui, mas se você for pensar bem, é porque romantizar, aliás, não seria recitar um romance ou dizer que algo é legal, que algo é bom. Nenhuma dessas pessoas costuma dizer que a obesidade é bom. Então você tem ali, na verdade, algumas pessoas que estão tentando se aceitar nesse mundo, mas você tem outras também que, na verdade, aquilo ali, eu vejo aquilo muito mais como um grito de socorro do que como uma chutação de balde, que é como as pessoas enxergam. Porque como é que a gente vai saber qual é a história por trás daquela pessoa que está com obesidade mórbida? São esses casos que aparecem, né, da pessoa comendo 2 pizzas de manhã. Aqui eu trouxe um exemplo extremo, mas para a gente falar de obesidade em geral, eu diria que a questão psicológica em comum é o sofrimento. É o sofrimento do corpo, é o sofrimento da adequação. Se você quiser deixar de trazer de forma genérica porque psicologia é algo tão amplo, né? Nossa cabeça é tão ampla assim, mas a gente pode pensar também em obesidade ou a necessidade do peso, como, por exemplo, peso muito como proteção. Fui abusada na infância, subconsciente. Vou engordar, ter obesidade e aí ninguém mais vai mexer comigo. Proteção. Ou então, sou a mãe solo que cuida de todo mundo, que resolve todos os problemas, sou a filha única, não sei o quê, tal. Quanto maior eu for, mais forte eu vou ser. Obesidade como forma de força, né? Peso como forma de força. Ou até como o lance do destaque, se a gente for... Aqui eu estou generalizando bastante a nossa mente, né? Mas, não. Se eu tiver mais peso, vão me olhar mais, vão me dar mais atenção, vão cuidar mais de mim, vão estar mais perto de mim, vão chamar mais minha atenção, vão me xingar mais, vão me cobrar mais, mesmo sendo algo ruim, estão olhando para mim. Coloquei aqui questões emocionais que são tão amplas para poder falar de obesidade, porque em comum eu vejo o sofrimento. Agora, de forma específica, aliás, eu vejo cada coisa no consultório, e aí eu trouxe esses exemplos aqui dessas 3 partes, né, que é o força, destaque e proteção, porque são coisas comuns também de a gente observar. E a gente tem aqueles casos que eu diria esse nome eu estou inventando agora, tá? De obesidade ocasional. Porque, veja, eu já atendi uma senhora, assim, 65 anos, que nunca teve problema com peso. O peso sempre foi o mesmo peso. Aí, depois da pandemia, ela ganhou 25 quilos. Aí, assim, fazendo uma análise rápida, tá? De nutricionista que trabalha com comportamento. O que aconteceu antes da pandemia? 6 meses antes eu me aposentei. E depois da pandemia? 6 meses depois, meus filhos foram embora de casa. Então, peraí, você tira os filhos dessa mulher, você tira o emprego, sobra a panela de brigadeiro. E não é porque ela é gordinha, zoeira. Ela nem sabe o que está rolando na viagem, ela nem percebia, ela só comia ali. O mesmo ocorre com pessoas que começam a definhar, né? Aquela pessoa que perdeu o emprego, sai do emprego, os filhos vão embora. Então não vou comer, eu vou embora dessa vida. De forma subconsciente tudo isso, claro, mas eu trouxe esse exemplo da obesidade, assim, nesses casos também, porque tem vezes que a pessoa nem sabe o que está rolando. Esse caso dessa senhora, né, eu ainda acho muito mais fácil da gente resolver com nutrição. Esse é o caso que dá para resolver. Mas na maior parte dos casos, eu vou te falar a real. Para mim, meu trabalho representa 20% do rolê. O que a dieta vai fazer, Ariadne? Não vai fazer nada, sacou? Não é isso. Normalmente, a galera com obesidade, a forma como a gente trata as pessoas com obesidade está muito errada, porque a gente enxerga a obesidade como se o problema fosse só o peso, como se a gente fosse curar aquela pessoa através do peso. E o peso das pessoas está só aumentando. É só um sintoma, é um reflexo. O peso é algo mais profundo. O peso é um sintoma. Porque, olha só, veio low carb, veio não sei o que, Atkins, Duncan, cetogênica, jejum, goji berry, óleo de coco, sei lá o que. Vem tudo isso e a obesidade continua aumentando os índices. Então, o peso é só um sintoma. E, cientificamente falando, quando a gente trata a pessoa como se fosse só o peso, como a pessoa com obesidade, ela se sente mal com o corpo que ela tem, normalmente eles têm uma ânsia muito grande para poder sair daquele corpo, para que aquela dor saia. E aí, por conta disso, as metas que eles criam costumam ser muito irrealistas. É aquela coisa de 10 quilos em um mês. Como eles não perdem, aí eles tendem a regredir nesse processo. Então, por isso que eu digo, chamo a atenção para que o cuidado com a obesidade ele seja de trazer também esse indivíduo como centro do tratamento, para que ele aprenda a ter autocuidado. Porque costumam ser pessoas que estão focando a vida delas toda no peso. Quando eu emagrecer, eu faço uma tatuagem. Quando eu emagrecer, eu arranjo uma namorada. Quando eu emagrecer, eu vou para a praia. Parece que tudo da vida da pessoa só vai andar quando ela emagrecer. É o pensamento de muitas pessoas com obesidade. E se a gente quiser ampliar essa discussão e deixar ela mais complexa,
complexa. Aí a gente entra nos casos que eu chamo de tretas psicológicas. Um exemplo é uma paciente minha. O abuso dela foi dentro de casa, tá? Do pai dela. O pai dela ainda tá vivo e eles ainda têm contato. Anota aí. Começa a emagrecer. Vai visitar os pais. O pai começa a fazer brincadeirinha com ela volta a engordar. Quando é que ela vai emagrecer, Ariadne? Com nutrição? Nunca. Eu sempre falo para ela, jovem, vai lá na terapia, depois você volta aqui e a gente troca ideia. O meu trabalho, né, nesses casos, Ariadne, é o de acolhimento. Trabalho o acolhimento, a autocompaixão, o entendimento da situação. Algumas coisas eu trago ali para a pessoa poder analisar, né, em terapia. Mas o que eu tento fazer é trazer para aquela pessoa, pelo menos o empoderamento, a forma de saber se cuidar através da comida, independente de emagrecer ou não.